Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo ok. Tive um fim de semana muito tranquilo, muito fixe. Fui ver. Ai, tenho muitas coisas para vos contar sobre o meu fim de semana. Olhem, a primeira coisa para vos contar é que fui ver o espetáculo do Vítor Sá. Para quem não sabe, para quem não sabe, claro que sabem. O Vítor Sá é um humorista que tem vários projetos, faz o conteúdo do Batáguas, faz o podcast de Cubinho, faz Prata da Casa, também com o Luís Franco Bastos e o André Pinheiro, enfim, pronto, tem vários projetos e lançou agora o seu solo stand-up e eu fui ver em Espinho. O Vítor é mais ou menos da minha zona, ele é de Santa Maria da Feira, Reunião, não sei muito bem, eu acho que ele é de Reunião, originalmente, mas vive em Esmoriz, e foi fixe porque Espinho é muito próximo da minha zona, né, de Santa Maria da Feira, e portanto foi giro ver o Vítor atuar em casa, estavam lá algumas pessoas conhecidas dele, e foi giro também ver essa proximidade também do público com o artista. Pronto, e gostei muito do espetáculo, fui com amigos e foi espetacular, pronto, eu sou muito fã do Vítor Sá e de outros humoristas com quem ele trabalha também, e foi muito fixe, eu gosto muito de espetáculos de stand-up. No próximo mês tenho o espetáculo da Joana Marques, estou super contente porque vou ver a Joana Marques no Porto. É no Porto? Sim, acho que é no Porto. E estou muito contente, pronto, vai ser em maio. Pronto, mas isto para dizer que foi noite de espetáculo. Gostava também de lançar aqui este parênteses de que é super importante nós apoiarmos os artistas que nós consumimos diariamente. Eu ouço o podcast do Vítor, eu consumo os conteúdos do Vítor, porque é que não haveria de pagar para ir ver o espetáculo do Vítor? E acho que isto é mesmo importante, nós também sabermos investir, obviamente se tivermos essa possibilidade financeira, investir na cultura, investir nos artistas, investir em cantores que gostamos de ouvir, humoristas que gostamos de acompanhar, enfim, pessoas que no fundo fazem da sua vida o palco e que precisam do nosso apoio para continuarem a, enfim, pôr comida na mesa, não é? Ao fim do mês. Portanto, se conseguirem, vão a espetáculos, apoiem a cultura, apoiem artistas, apoiem as orquestras da vossa freguesia, da vossa região, apoiem os humoristas, apoiem, enfim, todas essas pessoas que vocês gostam e que sentem que vale a pena continuar a apoiar. Pronto, este é o meu, o meu parênteses para vocês. Depois, aproveitei também para estar com amigos, estar com família, fazer exercício físico, enfim, passear na natureza. Fui fazer um passadiço também aqui na minha zona que é muito bonito e tem vistas maravilhosas. Pronto, olhem, foi assim um fim de semana mesmo muito tranquilo, com muita cultura, mas também muito ar livre, muito sol e amigos e família, essas coisas todas boas que nós queremos e que queremos cultivar cada vez mais na nossa vida. E é isso, malta. Contadas estas fofocas, vamos passar para o tema de hoje, que é uma reflexão um bocadinho diferente do habitual. E eu sei que muitos de vocês já saberão do que se trata, porque o título é muito apelativo. E eu não escolhi este título para ser um clickbait, juro que não foi isso, mas quase que foi isso, porque eu sabia que este título de facto ia chamar a atenção, ia trazer alguma curiosidade. O título não é clickbait no sentido em que eu vou de facto falar sobre aquilo que lá está escrito, não é um título falso para vos fazer clicar numa coisa que não vai acontecer, nós vamos falar sobre isto, mas de qualquer forma sei que muitos de vocês já sabem do que se trata e portanto não vale a pena estar aqui com muitas introduções, vamos para aquilo que importa, vamos para aquilo que vos está a deixar curiosos, porque eu sei que estão curiosos, e portanto, sem mais demoras, comecemos no tema que quero trazer-vos hoje. Quero começar por dizer que sei que este tema vai mexer muito com muitas pessoas, vai irritar muito algumas pessoas, mas também vai aliviar outras tantas. E por isso aquilo que eu peço para este episódio é que vocês desliguem as opiniões prévias que possam ter sobre este tema e que ouçam este episódio com mente aberta, com disponibilidade para ouvir outra opinião, ouvir outra perspectiva. Acima de tudo, não é bem uma opinião que vos quero trazer, é uma nova perspectiva sobre um tema que às vezes parece que está tão fechado na nossa cabeça e, portanto, às vezes olhar para outros ângulos e ver outras perspectivas pode ajudar-nos até a tornar-nos pessoas mais disponíveis até para ouvir as opiniões dos outros, pessoas mais em contacto, mais autoconscientes, mais em contacto com estas questões emocionais. Portanto, ouçam este episódio com mente aberta que me parece super importante, ok? O que tenho para vos dizer, e que vocês já leram no título do episódio, é que sim, a pessoa com quem estás provavelmente está a esconder-te alguma coisa.
Mas, porque há sempre um mas, respirem fundo, porque aquilo que eu quero dizer-vos não é que a pessoa vos trai, não é que a pessoa vos mente, não estou a insinuar que a pessoa tem uma vida dupla da qual vocês não sabem nada, não é nada disso que nós estamos aqui a falar. O que eu estou a dizer é que, tal como é esperado em um ser humano, a pessoa que está ao teu lado, a pessoa com quem tens uma relação, também tem pensamentos que não te conta, também tem memórias que tu não sabes que existem, também tem dúvidas que nunca partilhou contigo, conversas que nunca sequer lhe passou pela cabeça partilhar contigo, conversas até consigo própria ou consigo próprio que nem te passam pela cabeça, e é super natural que esta pessoa sinta coisas por ti e sinta coisas por outras pessoas que tu nunca vais saber. E outras tantas coisas que não te pertencem e que, diga-se de passagem, tu não precisas de saber e não precisam de te pertencer. E quando eu digo sente coisas por ti e por outras pessoas, não estou a dizer que é amor, ama outras pessoas sem tu saberes. Não, nós não estamos a falar sobre traição, nós não estamos a falar sobre mentira, não estamos a falar sobre isso. Nós estamos a falar sobre há coisas, há sentimentos, há pensamentos, há emoções que eu não quero partilhar com o outro. Eu posso sentir raiva por uma pessoa e não querer partilhar com o meu namorado sobre isso. Eu posso sentir pena, eu posso sentir compaixão, eu posso sentir. É isso que eu quero dizer com sentir coisas por ti e pelos outros que tu nunca vais saber, porque são às vezes profundamente contextuais, acontecem de uma forma muito contextual, muito curta no tempo e que não requer uma partilha aprofundada sobre isso. Agora, e aqui é que a porca torce o rabo. Existe uma diferença, obviamente, entre nós termos plena consciência e noção de que nós não precisamos de saber tudo, de que nós não precisamos de saber alguma coisa em específico, e, portanto, existe uma diferença entre isso, nós termos consciência de que não precisamos de saber tudo, e nós querermos saber tudo. Existe uma diferença entre eu não preciso e mas eu quero. Porque, obviamente, que querer, nós queremos sempre saber tudo o que se passa na vida da outra pessoa, nós queremos ser detentores de todas as informações da sua vida, mas infelizmente não somos. Infelizmente ou felizmente, porque na verdade até é bastante saudável que não sejamos. Mas isto não define mais ou menos amor numa relação, e vamos falar sobre isso mais à frente também, mas quero já deixar isto bem claro de que está tudo certo que nós não saibamos absolutamente tudo o que se passa na vida da nossa pessoa, nos seus pensamentos, nas suas emoções, às vezes até naquilo que a pessoa faz durante o dia, e isso não define o quanto ela nos ama a nós, o quanto nós a amamos a ela, nem define a confiança e a segurança que é transmitida e depositada nessa mesma relação. Vocês vão perceber isto mais à frente. Vou continuar a trazer-vos aqui algumas reflexões que acho que no final vão fazer todas sentido. Mas voltando ao tópico, será que nós temos mesmo de saber tudo sobre o outro ou será que pode haver segredos numa relação? Será que o outro pode esconder-nos algumas coisas? E metade de vocês já sei que está aos gritos a dizer não, não pode esconder nada, não quero que me esconda nada, mas vamos por partes. A primeira coisa que vos quero trazer é esta ilusão de que o amor ou o estar numa relação nos dá acesso total à vida do outro. Há uma ideia muito romantizada de que quando duas pessoas se amam e decidem estar juntas, deixa de existir fronteiras entre as suas vidas e as suas vidas passam a imiscuir-se e a misturar-se como se fossem uma só. E isto inclui segredos, claro, que é disso que estamos aqui a falar, mas também outras coisas como as amizades, passamos a partilhar as amizades, o tempo para essas amizades, os hobbies, as saídas com pessoas que são importantes para nós. Portanto, no fundo, quase como se houvesse uma fusão entre a minha vida, os meus hobbies, os meus tempos livres, aquilo que eu gosto de fazer com as minhas pessoas e a vida da outra pessoa. Portanto, nós passamos a fazer tudo juntos. Se eu saio com os meus amigos, tu vens. Se tu sais com os teus amigos, eu vou. Se eu vou fazer um hobby, tu vens. Se tu vais fazer um hobby, eu vou. Portanto, no fundo, há esta lógica de entre nós não há segredos, nós contamos tudo um ao outro. Se eu vou, ele também vai. Se me convidam é porque também o estão a convidar a ele. Nós somos um pack, nós nunca nos dissociamos. E há também esta lógica muitas vezes de se tu me amasses, tu contavas-me, se tu me amasses, tu deixavas-me ir. Deixavas-me ir aqui, no caso, ir contigo a esse café com os teus amigos, ou ir contigo a uma festa, ou enfim. Eu consigo perceber que, numa primeira instância, assim de relance, vá, isto até pode parecer bonito, até pode parecer romântico, mas é ansiedade, meus amores. E vocês sabem que eu não vos escondo nada, no pun intended, mas essa vontade de querer saber tudo, absolutamente tudo sobre a vida do outro,
é a ansiedade muitas vezes. E assumindo que a ansiedade é o nosso sininho dos perigos, como eu digo tantas vezes em consulta, que é o nosso sinal de alerta que nos diz quando nós estamos perante uma situação que pode ser potencialmente perigosa. Portanto, isto é uma coisa que eu digo muitas vezes, abrindo aqui um parênteses, que é, se eu me sinto ansioso, há sempre um perigo que eu estou a percepcionar, que pode ser real ou imaginário, que pode ser provável ou improvável, mas que de alguma forma a minha mente está a percepcionar. E portanto, se a ansiedade é o nosso sininho dos perigos, então esta ansiedade que eu sinto, que me diz que eu tenho que saber absolutamente tudo sobre a vida do outro, então isto é sobre ter medo. Portanto, há aqui um perigo que eu estou a percepcionar, porque se eu me sinto ansiosa em relação a isto, eu estou a percepcionar um qualquer perigo. E que perigo é que é esse? É o perigo de ser enganada, de ser excluída, de perder o meu lugar, o medo de não controlarmos alguma coisa que pode magoar-nos mais à frente, o medo de não estarmos preparadas para se isso acontecer, o medo que o outro me traia, me engane, me magoe, me ludibrie e eu não estou preparada para lidar com isso, porque eu não sei todas as coisas que ele faz, todas as coisas que ele diz, todas as coisas que ele pensa e que ele sente. É isto? Muitas vezes é isto. Mas a verdade é que todos escondemos as coisas. Todos nós escondemos alguma coisa. E eu sei que a palavra esconder soa pesada e até pode parecer um bocadinho suspeita. Eu hoje estou, mas não estou a conseguir pronunciar as palavras em condições. Enfim, eu sei que a palavra esconder soa suspeita, mas eu uso-a também para provocar uma reação em vocês que também é útil. Eu quero mexer com vocês em relação a este tema. E esta é a verdade. Todos nós escondemos coisas no sentido em que nós não partilhamos absolutamente tudo com o outro. Nós não partilhamos absolutamente tudo o que nos vai na nossa mente com a outra pessoa, com nenhuma pessoa. Eu até diria que ninguém consegue partilhar tudo. Todos nós temos pensamentos intrusivos, que são pensamentos automáticos passageiros, sem importância, ou até que podem ter alguma importância para nós, mas que não definem absolutamente nada daquilo que realmente sentimos ou que queremos fazer. Os pensamentos intrusivos, eu costumo descrevê-los como completamente selvagens, selvagens no sentido de eles podem trazer-nos coisas maravilhosas ou coisas muito tenebrosas e sombrias, sem qualquer controle da nossa parte, portanto, também são muito independentes, não carecem de qualquer controlo, são repetitivos, são automáticos, são chatos, não temos real controle sobre aquilo que pensamos. E muitas vezes nós achamos isto, controla a tua mente, controla os teus pensamentos intrusivos e serás feliz. Isto não acontece, isto não resulta. E é uma das coisas que mais trabalho em consulta é, nós precisamos de mudar a relação que temos com o pensamento, mais do que mudar o conteúdo do próprio pensamento, porque o pensamento é selvagem, ele vai surgir como bem lhe apetecer. A nossa mente segrega pensamentos da mesma forma que outros órgãos do nosso corpo segregam outras coisas, a boca a saliva, o fígado a bilis, não interessa. A mente segrega pensamentos e esses pensamentos vão estar contextualizados. Há algumas coisas que fazem parte de nós, claro que sim, mas há muitas outras que não têm nada a ver com aquilo que nós efetivamente sentimos ou queremos fazer da nossa vida. Por exemplo, e eu não sei se já dei este exemplo no podcast, mas é muito recorrente, é um pensamento intrusivo bastante comum, quando nós estamos à espera do comboio, na plataforma dos comboios, termos um pensamento de: "Oh meu Deus, e se eu agora me atirasse?" Ou: "Oh meu Deus, e se alguém agora me empurrasse?" Ou: "Oh meu Deus, e se eu empurrasse esta pessoa que está à minha frente?" Isto é um pensamento intrusivo que não carece de nenhuma racionalidade e que não significa absolutamente nada daquilo que eu sinto em relação a mim, em relação à minha vida, em relação à vida da pessoa que está à minha frente e que não reflete uma vontade real. É só um pensamento intrusivo, automático, selvagem, chato e repetitivo, que, se nós lhe dermos atenção, vai crescer e prosperar, e que, se nós o deixarmos ir, se nós deixarmos simplesmente que ele vá e volte sempre o que lhe apetecer, ele vai perceber que não tem importância e vai deixar de surgir tantas vezes. Ou então vai surgir só neste contexto específico em que eu estou à espera do comboio. E está tudo certo, porque é só um pensamento e nós damos muita importância aos pensamentos, muito mais do que se calhar eles realmente têm. Os pensamentos são só isso, produtos da mente, pensamentos. Pensamentos são só pensamentos. Falávamos no início deste podcast sobre humoristas e sobre eu ter ido ver o Vitor Sá e lembrei-me que sobre este tópico existe um podcast do Tiago Almeida, que é um humorista que eu também gosto muito de acompanhar e eu ouço imenso este podcast, gosto muito, acho muita piada, que o podcast chama-se Intrusivos
E basicamente é precisamente sobre isto, sobre os pensamentos intrusivos, não só do Tiago, mas também dos convidados que ele traz para falar exatamente sobre os seus pensamentos intrusivos, trazer aqui algum contexto sobre eles. Acho super importante haverem podcasts a falar sobre estas questões. Não é sobre saúde mental, mas roça temas relacionados com saúde mental, sempre com uma pitada de humor. Portanto, olhem, super recomendo o podcast do Tiago Almeida, que não vão ouvir agora, mas que podem ir ouvir quando acabarem este episódio. Portanto, voltando ao que estávamos a falar, todos nós temos pensamentos automáticos que são passageiros, que não têm assim tanta importância, e todos temos memórias, acima de tudo, que são muito nossas e que nós não queremos partilhar, ou porque nos magoam, e nós não queremos partilhar porque são só nossas e nos magoam de alguma forma, ou porque são muito boas, e então nós também não queremos partilhar porque são memórias que também sentimos que de alguma forma só a nós pertencem. E também todos temos inseguranças que ainda estamos a processar, fantasias privadas, irritações que são momentâneas e que não fazem sentido partilhar no longo prazo. Todos nós temos conversas internas que são difíceis de explicar a outras pessoas porque elas não são nós e não estão na nossa cabeça e, portanto, não vão compreender algumas das conversas que temos connosco próprios, as emoções contraditórias que também sentimos em determinado contexto. Enfim, tudo isto não precisa de ser dito e não precisa de ser ouvido numa relação. Há coisas que não pertencem à relação e é importante nós interiorizarmos isto. A nossa pessoa como um todo não é propriedade do outro. Faz sentido isto? Outra coisa que vos queria trazer sobre isto é que há pessoas que sentem culpa por não contar tudo ao outro, como se eu não contar tudo à pessoa com quem eu estou a falhar de alguma forma. Se eu guardar isto só para mim, eu estou de alguma forma quase que a trair a confiança da outra pessoa. E não estamos, malta. E eu quero que isto fique claro na vossa cabeça, que é ter a nossa privacidade, ter a nossa individualidade e preservar até a nossa identidade de uma forma mais profunda, não é uma traição ao outro. Quanto muito até poderia ser uma traição a nós próprios, nós negarmos essa privacidade e essa individualidade que nos é tão importante. Portanto, precisar de coisas só nossas não é errado. Não relatar cada pensamento que tu tens não é mentir. E parece-me razoável que exista este espaço para nós até podermos esconder alguns segredos. Uma relação saudável precisa de intimidade, precisa de proximidade, precisa de partilha, claro que sim. Absolutamente sim. E já falamos muito neste podcast sobre isto e vocês sabem que eu sou muito defensora disso também, de que nós precisamos de partilhar, de ser íntimos, de nos vulnerabilizarmos também e partilharmos alguns dos nossos segredos íntimos e emocionais. Mas tudo tem outro lado. Tudo tem um outro lado da moeda e outra perspectiva. E por muito que uma relação até possa precisar dessa proximidade, da partilha de pensamentos e de vulnerabilidades, ela também precisa de diferenciação. Portanto, nós estamos aqui perante uma situação em que a relação precisa de um perfeito equilíbrio entre proximidade, partilha, vulnerabilidade e diferenciação, privacidade, individualidade. E este equilíbrio é o que vai fazer de uma relação mais ou menos saudável. Ou seja, as duas pessoas são próximas, as duas pessoas são íntimas, partilham coisas que se calhar não partilham com mais ninguém, mas continuam a ser duas pessoas e não uma só pessoa. Avançando um bocadinho mais e para simplificar o que estamos aqui a falar, gostava de vos levantar aqui outra questão, que é: será que existe um segredo que é saudável de guardar e um segredo que pode ser destrutivo? E eu gostava de parar aqui para refletirmos sobre isto, porque claro que eu acho que sim. Eu acho que existe coisas que nós podemos não contar e isso ser saudável e normal e válido, e há coisas que nós não contamos e isso pode ser bastante destrutivo e até sinal de que alguma coisa não está tão bem na relação. Quando nós estamos aqui a falar, desde o início deste episódio, sobre ocultar coisas, sobre não contar absolutamente tudo, nós não estamos a falar, repetindo, não estamos a falar sobre ocultar coisas que são sérias e importantes e que de alguma forma até possam impactar o futuro da relação. Nós não estamos a falar sobre trair, nós não estamos a falar sobre esconder uma dívida, por exemplo, financeira, nós não estamos a falar sobre esconder um acontecimento familiar de grande importância. Não é sobre isso, vocês não me enervem. Vocês perceberam perfeitamente a diferença. Eu hoje estou muito sexy. Vocês perceberam, mas vamos na mesma de mãos dadas. Nós não estamos a falar sobre isso.
Nós estamos a falar sobre aquilo que é privacidade saudável. E a privacidade saudável pode ser, sei lá, escrever num diário os meus pensamentos mais profundos e aleatórios, sem que necessariamente o outro tenha acesso. Uma privacidade saudável pode ser eu falar com um amigo ou desabafar com um amigo, ou o amigo desabafa comigo, sem necessariamente eu ir contar tudo à pessoa com quem eu estou. Portanto, há coisas que são privadas da vida do meu amigo e até privadas da minha vida que eu não quero contar à pessoa com quem eu estou, porque pode ter a ver com outras questões que se calhar não fazem assim tanto sentido partilhar. Estamos a falar de uma privacidade saudável quando falamos em, por exemplo, processar emoções antes de conversar sobre elas. Eu posso precisar primeiro de processar esta emoção e depois conversar sobre isso. Eu posso precisar de tempo sozinho. Eu posso precisar de guardar memórias que são mais pessoais. Não partilhar fantasias que eu acho que são irrelevantes ou até que são relevantes, mas que eu não quero partilhar porque não sinto que traga impacto à relação. E por aí vai. Abrindo aqui um parênteses, porque à medida que estou a falar sobre este tema, estou a pensar noutras coisas, né? E estou a pensar que muitas vezes nós ficamos ofendidos porque a pessoa não partilha absolutamente tudo connosco, e até estava a pensar nesta lógica de, ok, a nossa pessoa até pode desabafar com um amigo sobre um tema que a está a inquietar e não desabafou connosco porquê, e muitas vezes atribuímos a culpa à pessoa, não é? Porque é que tu foste contar ao teu amigo, tu não quiseste partilhar comigo, tu estás errado, tu escondeste-me, tu não estás a priorizar a nossa relação. E eu estava aqui a refletir que, muito mais do que nós apontarmos o dedo sobre porque é que tu não partilhaste, porque é que me escondeste que te sentias assim e partilhaste com o teu amigo e não partilhaste comigo, nós precisamos de refletir. É claro que poderia caber aqui toda uma reflexão sobre porque é que de facto nos sentimos mais à vontade para partilhar com o amigo do que com o nosso parceiro, principalmente se essas emoções tiverem a ver com o próprio, né, com o próprio parceiro. Mas, fechando esse parênteses, às vezes nós precisamos de refletir sobre, realmente eu estou a apontar o dedo porque eu acredito que esta pessoa precisa de partilhar absolutamente tudo comigo, mesmo que não queira partilhá-lo, ou será que eu posso pegar nesta informação e refletir sobre, será que eu estou a ser um bom lugar, para a outra pessoa fazer partilhas? Será que eu sou uma pessoa que acolhe essas partilhas? Como é que eu reagiria se esta pessoa me contasse aquilo que está a sentir sobre este tema? Porque é que esta pessoa escolheu partilhar com o amigo e não sentiu que podia partilhar comigo? Portanto, eu acho que às vezes é importante nós também pensarmos sobre qual é que é o meu papel no desfecho desta história. Porque é que esta pessoa está, por exemplo, melindrada com o meu primo e sentiu que não podia partilhar comigo, que ficou chateada com o meu primo porque o meu primo foi desagradável com ela, porque sente que eu não vou compreender, eu não a vou defender, eu não vou partilhar da sua inquietação, do seu ressentimento. Percebem o meu ponto? Portanto, dando aqui um exemplo que se calhar não tem nada a ver e que até é bastante vago, perceber que às vezes também pode caber aqui reflexões pessoais, quando falamos sobre porque é que o outro não está a partilhar estas coisas comigo, porque é que ele, dentro da sua privacidade saudável, escolheu partilhar com outra pessoa. Às vezes chegamos a reflexões importantes. Mas voltando ao tópico, estávamos a falar sobre aquilo que é uma privacidade saudável, daquilo que é um segredo destrutivo. O segredo destrutivo pode ser, obviamente, não é? A infelicidade, esconder dívidas, como já falamos também, principalmente as financeiras, não é? Se eu estou a dever financeiramente e não conto à minha pessoa, isto pode ser bastante destrutivo e prejudicial à relação e à vida conjugal, portanto, esconder dívidas, ser infiel, ocultar uma dependência, seja no álcool, seja no jogo, seja outro tipo de dependência, drogas, mentir repetidamente sobre temas que são sensíveis e importantes e sobre temas básicos também, não interessa, mentiras repetidas que quebram a confiança e o sentimento de segurança na relação, ocultar sentimentos que se têm por outra pessoa, sentimentos românticos ou sexuais por outra pessoa, quando sabemos que se calhar temos contacto com essa pessoa e que isso vai magoar o nosso parceiro. Malta, nós sabemos quando um segredo é destrutivo, nós sabemos quando é errado, nós sentimos quando aquela coisa que nós estamos a esconder não devíamos estar a esconder. Portanto, tudo o que nós omitimos e sabemos que afeta diretamente o vínculo e a relação que nós temos com a pessoa que nós amamos, é um segredo destrutivo, porque afeta diretamente o vínculo. Se é uma coisa que não afeta o vínculo, não tem nada a ver com a relação, é uma coisa simplesmente que eu não quero partilhar e que só a mim pertence, está tudo certo. Agora, nós sabemos quando é errado, nós sentimos quando é errado. Verdade ou mentira? Digam lá. Ou seja, e simplificando aqui este tópico,
A pergunta que é mais importante não é se há segredos entre vocês. A pergunta que é mais importante é: os segredos que existem entre vocês afetam a confiança que sentem na relação? Afetam a qualidade da relação? Afetam a segurança que depositam um no outro e que sentem um pelo outro? Se a resposta é sim, afetam, nós temos um problema. Se a resposta é não, então está tudo certo, porque uma relação quer-se com base nestes fatores: confiança, honestidade, consentimento, segurança, comunicação, fidelidade, respeito, amor. Em nenhuma destas palavras, nem mesmo na honestidade, diz que nós temos que saber absolutamente tudo da vida um do outro. Porque nós podemos ser honestos sem partilhar absolutamente tudo. Eu sei que vocês. É muito. Vamos fazer este exercício. É muito difícil nós pensarmos que o outro nos esconde coisas, mas nós escondemos ao outro. Digam lá a verdade. Pessoas que estão numa relação ou pessoas que já estiveram numa relação, vocês contavam absolutamente tudo o que pensavam, o que sentiam, o que vos passava na cabeça, todas as vossas memórias, todas as vossas coisas com o outro. Vocês partilhavam. Digam lá, respondam lá. Não partilhavam. Há coisas que são só vossas. Há conversas que só pertencem a vocês e à vossa melhor amiga, a vocês e à vossa irmã, a vocês e à vossa mãe, ao vosso pai, primo, não interessa. E está tudo certo. Há uma frase que nós seres humanos usamos imenso, que me parece bastante destrutiva também, que é: se tu não tens nada a esconder, mostra-me. Se não tens nada a esconder, mostra-me o teu telemóvel, por exemplo. Se não tens nada a esconder, conta-me a conversa que tiveste com o teu amigo. Se não tens nada a esconder, porque é que tu não queres que eu vá sair com os teus amigos na sexta-feira à noite? E eu percebo de onde isto vem, e já vos disse, que normalmente isto vem da ansiedade e da insegurança que nós sentimos em relação ao outro. Mas há algo importante que nós precisamos de perceber, que é: quando nós estamos inseguros, nenhuma prova chega, malta. Nenhuma prova chega para quem está inseguro, para quem sente esta ansiedade. Eu acho que já falei sobre isto neste podcast, num outro episódio, que é: quando a insegurança é o nosso padrão, tudo o que nós procurarmos, todas as pistas que nós encontrarmos, porque nós procuramos até aos confins do universo por pistas que nos confirmem aquilo que nós em que nós acreditamos, portanto, pistas que confirmam a nossa crença inicial, que é: o outro vai enganar, o outro vai mentir, o outro vai ludibriar. Todas essas pistas vão ser motivo para reforçar essa mesma insegurança. Portanto, é muito difícil que o outro, sozinho, consiga apaziguá-la. Quando o nosso padrão é a insegurança, e muitas vezes esta insegurança é gerada na infância, na adolescência, nós já falamos sobre isto, né? Por padrões de vinculação disfuncionais, por experiências passadas em que fomos abandonadas, traídas, enganadas, ou porque aprendemos alguns da nossa vida que o amor existia no caos, na ambivalência, na insegurança, na imprevisibilidade. É isto que nós vamos querer reforçar. Portanto, quando este é o nosso padrão, é isto que nós vamos procurar nas nossas relações. Porque a verdade é que hoje mostras o telemóvel, mas amanhã surge outra dúvida. Afinal, já não quero ver o telemóvel, afinal quero ver a mensagem XYZ. Mostras a mensagem, então, mas afinal já não é a mensagem, é a localização. Mostras a localização, mas afinal a minha mente diz-me que afinal quero ver é o histórico, ou quero ouvir o tom de voz que usaste, ou quero olhar nos teus olhos, ou quero... O que isto quer dizer é que, quando a nossa ferida é interna e profunda, o controle externo não chega, porque nós precisamos de cuidar dessa ferida interna. E aquilo que é externo muitas vezes não chega. Portanto, repetindo a frase que eu disse há pouco e que acho que encaixa que nem uma luva: para quem está inseguro, nenhuma prova chega, porque essa insegurança precisa de ser tratada de dentro, por dentro. Em especial na terapia. Portanto, terapia para nós conseguirmos curar estas nossas feridas de relações passadas, muitas vezes até das relações com as nossas figuras de vinculação, que foram os nossos pais, quem sabe até os nossos avós. Há pessoas que cresceram em casas onde havia muitas mentiras, muitas traições, muitos caos, muitas imprevisibilidades, e viveram relações muito, muito dolorosas. E por isso, quando a nossa mente aprende que nós precisamos de saber absolutamente tudo para nos protegermos, é isto que nós vamos, no fundo, repetir nas relações da vida adulta. Quando eu era mais pequenina, se eu soubesse absolutamente tudo o que ia acontecer a seguir, se eu tivesse controle total sobre tudo, eu conseguia proteger-me melhor. E reparem, isto se calhar até fez sentido.
Mas se nós trouxermos esta estratégia para as nossas relações atuais, em especial para aquelas que são saudáveis, nós podemos transformar uma relação saudável numa relação disfuncional, que é exatamente aquilo que nós queremos evitar. E por isso é que eu trago este tema, porque nós precisamos de normalizar que a outra pessoa tenha direito de não partilhar tudo connosco. E precisamos de confiar que isso não implica diretamente na confiança que lhe temos, não implica diretamente no quanto ela nos ama e no quanto quer fazer a relação funcionar. Agora, tudo depende também da forma como o outro nos comunica isto, porque se a pessoa chega ao pé de nós e diz: Olha, não tens nada a ver com isso, se me amas, deixa-me ver o teu telemóvel, não tens nada a ver com isso, não te vou nada mostrar o meu telemóvel, isso não te diz respeito. Bem, quer dizer, há formas de dizer as coisas, né? Portanto, às vezes a forma como esta individualidade ou esta privacidade é comunicada também tem um impacto muito grande em quem se sente inseguro, não é? Portanto, às vezes até pode roçar aqui o evitamento, alguma frieza, desresponsabilização também. Portanto, também posso dar essa mão à palmatória. Portanto, nós temos que saber comunicar aquilo que nós não queremos partilhar também e precisamos de saber comunicá-lo com sensibilidade, com honestidade e empatia também por aquilo que o outro vai sentir e aquilo que o outro vai interpretar. Com respeito, malta. No fundo é isso, com respeito. Portanto, em vez de dizer não tens nada a ver com isso, ou isto não te diz respeito, não tens nada que saber o que é que eu falei com o meu amigo, nós podemos dizer: olha, eu percebo que te deixes inquieta, que eu tenha tido uma conversa com o meu amigo sobre a qual tu não sabes nada, mas posso garantir-te que a conversa não teve nada a ver connosco, não implica o amor que te tenho, não é nada que vá de alguma forma prejudicar a nossa relação e quero que confies que se alguma vez houver alguma coisa que possa, direta ou indiretamente, implicar a nossa relação, que eu te contarei. É só isto. Nós não podemos levantar a bandeira do eu tenho a minha individualidade, tu não tens que saber tudo, se nós não sabemos também fazer parte desse momento saudável. Se nós queremos uma relação saudável em que tu podes ter a tua individualidade, nós também temos que fazer a outra parte, que é fazer com que a outra pessoa se sinta segura na tua individualidade, se sinta confiante na tua individualidade, porque senão essa relação não está a ser saudável. Estás só tu a ser frio e desresponsabilizar-te disso. Portanto, para confiar em alguém, nós não precisamos de saber tudo, mas nós precisamos que a outra pessoa nos dê este reassurance, esta segurança de que está efetivamente tudo bem em não saber tudo. Outra coisa que também se relaciona com este tema é esta lógica de que a confiança não é condicional, portanto, a confiança não é uma coisa que nós confiamos se acontecer alguma coisa. Eu confio se XYZ. Não, eu confio ou não confio. A confiança é algo que nós temos ou não temos, ela não é condicional em condição de algo. Mas para nós confiarmos, nós precisamos de sentir que o outro é consistente, o outro é honesto naquilo que nos diz, é honesto na sua verdade e é honesto na forma como transmite segurança em relação ao que sente por nós, mesmo sobre aquilo que não conta. Amor, eu não te conto esta conversa que tive com o João, o Miguel, a Maria, porque é algo privado entre nós, mas eu quero que tu saibas que eu te amo e que nada do que nós falamos aqui, que eu falei com o João, com o Miguel ou com a Maria, nada disso coloca em causa a nossa relação. Isto não é difícil, malta. Não é difícil. Dar segurança ao outro não é difícil e é importantíssimo. Façam-no. Digam que amam, digam que a pessoa é importante. Eu posso garantir-vos que, se vocês fizerem isto, se torna muito mais fácil da pessoa não querer saber tudo o que se passa na vossa vida, porque ela já sabe o mais importante. Ela já sabe que vocês sentem isso por ela e pela vossa relação, e isso é o mais importante e chega. Faz sentido isto? Agora, se este é um tema que vos ativa muito, em casal ou individualmente, pode fazer sentido procurar ajuda em terapia para perceber se isto se relaciona com questões do passado, se relaciona com questões de, enfim, de um padrão de funcionamento nas relações de desconfiança, de abandono, ou se, por outro lado, isto é um receio que existe nesta relação em específico por alguma característica da relação atual que pode estar a despoltar esta insegurança. Por exemplo, falta de reassurance, falta de segurança, cough, cough. Portanto, terapia de qualquer forma para perceber tudo isto é muito importante. E para terminar, quero dizer-vos também que uma das maiores provas de que nós temos um amor saudável
é saber que a pessoa que nós amamos terá sempre zonas que não nos pertencem, terá sempre pensamentos onde nós não entramos, memórias onde nós não cabemos e partes dela que já existiam antes de nós e continuarão a existir e sobre as quais nós não vamos ter sempre acesso. E está tudo bem com isso. Faz sentido isto? E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado deste episódio. Quero muito saber o que pensam sobre isto, se concordam, se discordam, se vos irritou, se vos aliviou. Eu gosto muito quando um tema mexe convosco. Acho que é esse exatamente o objetivo do podcast: é nós pensarmos sobre a vida secreta dos outros casais, pensarmos sobre a nossa vida secreta, sobre temas que são muito pouco vistos por aí e, portanto, aqui está mais um deles. Digam-me nos comentários o que pensaram sobre isto, eu vou gostar muito de ler. Já sabem que podem enviar-me as vossas histórias, dúvidas, confissões, inquietações, o que quiserem para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E não se esqueçam de me seguir aqui no Spotify e lá no Instagram. E tenho uma grande novidade que em breve teremos os nossos episódios também no YouTube. Um beijinho, até para a semana e obrigada por me ouvirem. Beijinhos!